sei que ainda vou voltar para o... A canção Sabiá, escrita por Chico Buarque com melodia de Tom Jobim, foi composta em 1968 e foi a grande vencedora do terceiro Festival Internacional da Música. Vaias marcaram a primeira apresentação da canção no Maracanãzinho. Para a grande maioria, a música confrontava as ideias do tropicalismo que propunham um rompimento estético com o belo. Para Caetano Veloso, Chico continuava fazendo só o que era bonito, enquanto nós, no movimento tropicalista, queríamos também uma coisa que fosse de algum modo feia. A música Sabiá era tida por muitos como algo desvinculado da realidade nacional. Ela foi tomada por alguns como a canção premonitória do exílio. A imprensa brasileira fomentava esse confronto de ideias entre Chico Buarque, que era defensor do samba, e o tropicalismo. No artigo escrito por Chico Buarque, publicado no jornal Última Hora, ele diz: "É certo que se deve romper com as estruturas, mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém, mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção. A música é a representação da identidade de um povo. Ela está inserida em um contexto histórico e social. Ela nos conta dos costumes, das revoluções, das batalhas, conta-nos a história das comunidades." Pesavento 2005, página 22, nos diz que as representações são também portadoras do simbólico, ou seja, dizem mais do que aquilo que mostram ou enunciam, carregam sentidos ocultos que, construídos social e historicamente, se internalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como naturais. Assim, toda a história da música no nosso país permeia o imaginário, um conjunto de representações que demonstram a mentalidade do nosso povo. Pesavento 2005, página 26, afirma que tanto as sociedades arcaicas quanto as modernas, contemporâneas, tecnologizadas, possuem seus sistemas imaginários de representação, a construírem verdades, certezas, mitos, crenças. E acrescenta, citando Boia, que nenhuma sociedade vive fora do imaginário. A história da música em nosso país teve contribuições da modinha, de origem europeia, melancólica, com influência lírica, e o lundu, tomado como uma dança licenciosa e indecente, segundo Napolitano 2005, trazida pelos escravos bantus. Até meados do século XIX, a atividade de músico era desempenhada de forma bastante artesanal, que era considerada uma coisa de escravo. Na segunda metade do século XIX, a música trazia elementos da música sacra, danças profanas, modinhas e lundu. Napolitano 2005, página 30, afirma que o que importa salientar é que, na história geral da música brasileira, estes gêneros aparecem como matrizes de uma série de práticas musicais que marcarão a sociabilidade em torno da experiência musical. Em 1902, quando o registro fonográfico chegou ao nosso país, nós já vivíamos um cenário musical agitado e variado. De acordo com Napolitano 2005, prevaleciam os registros fonográficos de música tida como música séria, sobretudo trechos de operetas, modinhas solenes, valsas brejeiras, toadas, sertanejas parnasianas. No entanto, já despontavam alguns músicos e cantores que levavam a alma brasileira. Dos anos 20 aos anos 30 do século XX, nós vemos a consolidação do samba. Já a partir da década de 50, vemos um cenário de mudança histórico nos conceitos de música popular brasileira, que vem com a intenção de despertar a identidade e veicular projetos culturais e ideológicos mais ambiciosos. Ulloa, 1997, página 12, diz que os anos 60 foram uma época de mudança cultural no Brasil, com o aparecimento de um público jovem composto de estudantes, com o aumento maciço da população urbana e com a aceleração da migração campo-cidade. Silva, 2007, página 2, diz que a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural,
São criações sociais e culturais. O contexto histórico e social que vivíamos na época da Guerra Fria influenciava a cultura aqui no Brasil. Os estrangeirismos estavam presentes em todos os movimentos. Então aí surge a música popular brasileira como movimento que visa o resgate da cultura brasileira. A MPB era nacionalista, era engajada com as causas políticas e sociais, e pouco se deixava influenciar pelo mercado fonográfico. Segundo Napolitano, 2005, também era a expressão autêntica da brasilidade e foi um movimento legítimo e espontâneo de socialização da cultura e de busca de conscientização política das classes médias e populares. Essa busca pelo resgate da identidade do Brasil, marcado pela MPB, vem a confirmar o que diz Silva, 2007. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A juventude brasileira precisava de ter ali determinada sua identidade, de ter um motivo pelo qual lutar. Chico Buarque de Holanda é citado por Napolitano, 2005, como um dos artistas da MPB que acabam se confundindo com a própria memória musical nacional popular. A MPB não se tratava apenas de um movimento musical. Era um movimento cultural, ideológico, buscava a urbanização da música, a popularização entre as camadas sociais, transmitindo a raiz, a cultura, a fim de despertar a consciência nacional moderna. Napolitano ainda afirma que a MPB foi pensada a partir da estratégia de nacionalização da bossa nova, que traduzia uma busca de comunicabilidade e popularidade, sem abandonar as conquistas e o novo lugar social da canção. E então surgiu Chico Buarque. Ele tinha intenção de trazer à memória o samba urbano dos anos 30, ligando os elementos da velha e da nova bossa. Era possível encontrar na riqueza das composições poéticas das letras dos artistas mensagens de cunho político, de manifestação social, de manifestação ideológica. Sobre isso, Gombrich, 1999, na página 300, afirma que um compositor que musica um grande poema, não um texto trivial, quer que entendamos o poema, a fim de que possamos apreciar a sua interpretação musical. A MPB passou a ser vista cada vez menos como um gênero musical específico e mais como um complexo cultural plural, de acordo com Napolitano, 2005. Rosa, 2013, na página 358, nos diz que o caráter temporal da música torna uma arte poderosa, visto que ela engendra um universo de opostos complementares, tais como harmonia e ritmo, timbre e intensidade, entre outros. Assim, os elementos da composição, da interpretação, a ritmização são um todo, que contam uma história, que trazem uma memória afetiva e intelectual.